Fala, meu turminho do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E algum de vocês, né, sempre me pede para fazer backtests, tá? E o que eu sempre falo com vocês é que, na minha opinião, backtest não agrega muito, tá? Não agrega muito pelo fato de quê? Pelo fato de você já ver o que aconteceu com o preço. E aí, quando você vê o que aconteceu com o preço, é, fica mais simples você fazer um backtest, certo? Fica mais simples porque teoricamente você já sabe para onde ele viu. Então, o que eu sempre faço com vocês aqui é trazer o review das minhas operações. Que o review das minhas operações, que acontece ali no dia, é muito mais fácil, por quê? Porque o preço ele está mais próximo ali, ele está fresco, é o que acabou de acontecer e aquilo que eu executei sem ver que o preço ia fazer posteriormente, mas teoricamente sabendo para onde que ele vai. Óbvio que não existe 100% de certeza, mas ali consciente do que o algoritmo ele pode fazer, perfeito? Então hoje, antes da gente começar, muito obrigado por você estar aqui assistindo o vídeo. Se você é novo aqui no canal, recomendo que você assista os outros vídeos, as outras aulas, né, na verdade, aqui do canal. Se você gostar, te peço que você se inscreva, já deixe seu like aí, porque o que eu trago aqui é de super imenso valor para vocês, né? Muitos e muitos cursos por aí, mentorias que vocês veem por aí não ensinam nem um terço do que eu ensino aqui de forma gratuita, perfeito? Então vamos lá, aqui na tela tem um print e você pode ver que o mercado estava aberto, né, e etc. Que foi no EURUSD, que foi a minha operação que eu peguei hoje, tá? E como você pode ver, foi justo quando eu planteei, né, quando eu montei a minha entrada, eu tirei o print para poder trazer para vocês. Dizer, por que que você tirou o print? Porque teoricamente essa era a minha entrada. Se tivesse dado loss, eu iria explicar o porquê do loss e como ela deu win, como a gente, né, eu só pego entradas que tem probabilidade muito grande. Eu resolvi também trazer essa aula para vocês, para agregar para vocês. E aí, bum, a operação está feita, tá? Está completa e deu um RR aí de 1 para 2,28. Poderia, né, ter descido um pouco mais o stop, que é a forma que eu sempre ensino para vocês, né, para proteger o Tata Sweep, e aí daria esse risco retorno aí de 1 para 2, perfeito também, mas eu quis garantir um pouco mais de RR para melhorar um pouco mais o meu risco retorno, perfeito? Bom, como você pode ver, o preço ele desceu um pouco mais aqui, isso é super normal, tá? E você vai entender por que que ele veio até aqui só e não veio para me dar um stop aqui, tá? Por que, Zé, que ele não veio para te dar esse stop e você vai entender. E por que que eu peguei esse alvo aqui em cima e exatamente toda essa movimentação que para muitos de vocês isso aqui é linha de tendência, para muitos de vocês aqui tem é, aqui tem uma zona de demanda, né? Não sei o quê, por que que o preço não respeitou isso, e etc. E eu vou te explicar novamente mais uma aula que o preço ele respeita nada mais, nada menos do que altos e baixos, tá? Óbvio que outras estratégias funcionam, mas na minha opinião essa estratégia é a que mais funciona porque é como de fato o mercado se movimenta. Perfeito? Então vamos lá, turma, vamos apagar tudo isso aqui e entender, né, por que que de fato o mercado ele consolidou nesse ponto, né? Então ele estava bem consolidado. Deixa eu só dar uma reiniciada na minha tela aqui, só um segundo, porque vocês não veem aí, mas a minha tela está apagada agora. Eu vou ligar ela, porque ela está começando a dar uns probleminhas, mas isso não vai impedir nossa aula. Perfeito. Então aqui claramente você consegue ver que o preço ele está consolidado, tá? Mas por que que ele está consolidado? Aquilo que eu sempre falo para vocês, quando a gente começa de uma análise em temporalidades maiores, a gente consegue identificar a direção do preço, tá? Quando eu fiz o Outlook para os meninos, para dentro da comunidade, claramente até o momento a gente estava e a gente ainda está em um momento de baixa do preço, até que se cumpra o contrário, na minha visão, o movimento real do euro é baixa, tá? É baixa, independente se ele suba um pouquinho aqui, mas é baixa porque essas pequenas correções são normais, só que isso não é uma tendência verdadeira, tá? Na minha opinião, isso é apenas alguma correção para depois o algoritmo continuar caindo, perfeito? Porém, eu disse também que o preço, se a gente acompanha, né, o diário, para a gente fazer as nossas operações no dia,
o preço estava começando a querer fazer um Tata Sweep. Então, aquilo que eu disse que eu precisaria que o preço ou fizesse um Tata Sweep em cima ou fizesse um Tata Sweep embaixo. O que é um Tata Sweep, Z? Nada mais é do que uma tomada de liquidez, né? Uma liquidity sweep que vocês conhecem, nada mais do que isso. E quando o algoritmo, tá, ele faz uma tomada de liquidez é, em algum dos lados, ou seja, ele fez aqui esse que alguns de vocês conhecem como CRT low, CRT low, tá? É, ele claramente iria fazer essa pequena reversão para buscar pelo menos aqui em cima, que é como vocês conhecem também como o CRT high, beleza? Mas e por que que você não pegou essa operação inteira? Por que que você não foi até o final com ela e etc. Bom, vamos lá. Por quê? Na minha visão, como eu disse, o algoritmo ele está com movimento de baixa, perfeito? Isso aqui a gente está falando diário, tá, turma? O que acontece em um dia, 2 dias, uma semana, não vai movimentar, não vai interferir em um movimento real de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, porque quanto maior a temporalidade, maior vai ser aquele movimento, tá? Então, o que acontece em um dia não muda a movimentação da semana, ok? O que acontece em uma semana não vai mudar a movimentação real, que é a movimentação real de um mês, e assim, etc. Perfeito? Bom, vamos lá. Antes da gente começar a baixar um pouco a temporalidade, muitos de vocês me perguntam, mas como que a gente consegue, né, pegar todas essas temporalidades aqui, etc. E precisa usar todas elas? Não, não precisa usar todas elas. A gente tem algumas temporalidades que de fato é, a gente observa para confirmar nossas operações, e isso obviamente é para o TradingView pago, ok? Mas dentro da comunidade eu ensino a usar isso, utilizar isso por menos de $1. Você vai ter acesso ao TradingView, que na verdade ele custa $14, se eu não me engano, por mês. E você paga $1, perfeito? Mas vamos lá. Bom, então o que eu observei em um dia? Em um dia eu observei que ele fez esse Starter Sweep. Logo, eu fui abaixando algumas outras temporalidades e essas outras temporalidades, elas estavam me indicando também uma alta. Por quê? Porque ela também tinha feito um Tata Sweep na parte inferior do candle. Se ele fez um Tata Sweep na parte inferior do candle, obviamente ele queria buscar o lado oposto. Ou seja, ele tomou uma liquidez, pegou o combustível, né, como vocês costumam falar por aí, mas nada mais é do que o algoritmo tirou muita gente do que estavam comprado aqui, né, nesse fato, estava comprado nesse ponto, liquidou eles e agora estão indo liquidar todas as pessoas que estão vendidas nesse momento também. E aí, quando eu joguei para 8 horas, como você pode ver em 8 horas, que interessante, e o que mais é interessante do algoritmo, que você pode entender que, olha só, isso aqui que eu marquei, nada mais é do que o Power Free, né? Para quem não sabe o que é Power Free, é abertura, low, né? Que é o Open Low, high e close, que é o fechamento, né, do candle. Então, ele teve a abertura foi aqui em cima, ele fez todo o seu low, fez toda a sua mínima, agora ele fez o seu high e a gente ainda não sabe aonde ele vai fechar porque falta 3 horas ainda, mas provavelmente ele já fez toda a movimentação que teria do candle. Então, quando a gente é, e por isso que eu falo com vocês que a gente não precisa pegar todo o movimento, ficar até aqui, tá? O preço, meu alvo vai ser lá em cima? Não, não tem necessidade disso. Porque a gente está falando de temporalidades altas. A gente usa essas temporalidades nada mais, nada menos para quê? Para entender a direção real do preço. E quando a gente entende a direção e sabe, teoricamente, para onde ele vai, tudo fica mais fácil, beleza? Então, quando eu observei em 8 horas, que em 8 horas também ele tinha feito um Tata Sweep, e esse Tata Sweep estava dentro do Power Free do diário, eu entendi que eu tinha um alvo também em temporalidades mais altas, que também era super, hiper importante para mim, que seria isso aqui. E apenas esse movimento para mim já era interessante. Por quê? Porque eu não fico o dia inteiro na frente do gráfico esperando a operação. Eu não espero uma operação durar um dia, 2 dias, não. No máximo 2, 3 horas na frente do gráfico. Quando fica esse tempo todo? Perfeito? Então, em 8 horas eu já tinha um novo alvo. Lembrando que até o momento o alvo maior do preço é aqui em cima. Até o momento. Quando eu joguei para 8 horas, eu identifiquei uma nova CRT, que é o quê? E isso que quando a gente trabalha, por isso que vocês acham super diferente, né, a forma que
eu utilizo, né, esse método, que na verdade eu só utilizo CRT, né, CRT maior para poder identificar os meus padrões, que eu uso diversas temporalidades, que até mesmo, né, óbvio que o mérito é do Romeu, que ele que inventou isso, né, ou eu aprendi com ele, mas eu identifiquei outras temporalidades que nem ele, na verdade, fala nem em vídeos e nem em mentorias dele, tá? Então, eu identifiquei essas outras temporalidades, aonde, na minha opinião, são muito fortes, são muito importantes para dentro do algoritmo, e por isso que a gente tem um resultado absurdo e não precisa ficar muito tempo na frente do gráfico. Quando eu vim para 4 horas, para 6 horas, perdão, eu consigo novamente ver um novo Tarta Sweep e um novo objetivo. A minha tomada de liquidez, a minha tomada de decisão, para falar a verdade para vocês, não foi nem tanto, tá? Na temporalidade de 8 horas. A minha tomada de decisão foi mais na temporalidade de 6 horas. Por quê? Porque às 5, olha só aquilo que eu sempre falo com vocês, tá? Dos horários. Quando a gente olha a temporalidade de 6 horas, a gente tem o candle das 11, a gente tem um candle das 5 e a gente tem um candle das 11 horas da manhã, tá? A gente está falando de 6, 12, né? 18, né? É isso mesmo, não sou bom de matemática não. E aí, para finalizar aqui, é isso mesmo, que vai dar as 24 horas, tá? É, esse pequeno power free, aquilo que eu sempre falo com vocês, que quando o preço, ele nasceu, tá? Ele fez o seu open, fez o seu low, que é a sua mínima, e começou a reacionar para cima. O que eu entendi aqui quando ele tocou exatamente nessa zona, tá? Exatamente aqui nessa zona. Que é, o preço ele respeitou, ele está respeitando essa zona de PDM. E pelo fato dele ter respeitado essa zona de PDM, junto com o Power Free, ele tinha mais grande chance de continuar esse movimento padrão. Por quê? Porque em algumas outras temporalidades maiores, ele já estava me indicando essa alta, tá? Quando eu venho para 15 minutos, e eu nem vou descer para 4 horas, nem vou descer para 1 hora, nem nada, que quando eu venho para 15 minutos, vamos resetar aqui, o que eu observei aqui em 15 minutos, tá? O candle que fez o Tarta Sweep foi exatamente às 9h45, né? Isso aqui foi, teoricamente, o Tarta Sweep fora dessa acumulação, né? Em 15 minutos e também em 1 hora e assim em outras temporalidades também que eu não vou falar aqui para vocês, mas enfim, somente para vocês entenderem. E em 15 minutos que é o meu ponto de entrada, tá? Eu não vou fazer operações em 6 horas, eu não vou fazer operações em 4 horas, eu não vou fazer operação em um dia. Isso é apenas para me identificar para onde que o mercado vai. Eu sempre falei, sempre vou falar e continuo e continuo e continuo falando. A direção do preço é muito, muito mais forte do que qualquer outra coisa. Seja ela quebra de estrutura, FVG, seja elas IFVG, seja qualquer coisa, qualquer coisa. O movimento real do preço, ou seja, a direção real do preço, ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa. A única coisa que eu utilizo do SMC, e eu nem sei se ela é real do SMC, não sei se ela é do ICT, enfim, um fala que é de um, fala que é de outro, eles mesmos, nem eles que criaram, né, entre aspas, sabem que é o order block, ou o SIG, como muitos de vocês conhecem, que é o quê? O meu último candle, depois de uma tomada de liquidez, sentido oposto do meu movimento real. Então você consegue ver que esse candle aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para você enxergar, esse candle aqui, que foi o candle que fez um Tarta Sweep em temporalidades maiores, correto? Então, para mim, ele é o meu order block. Ele é a minha zona de order block, tá? Então, é conhecido aí como modelo 1, né, que vocês veem muito o Romeu fazer e falar, mas isso aqui nada mais é do que um order block, perfeito? Então, eu tinha duas opções aqui, tá? Duas opções e eu já sabia qual que era meu alvo, tá? Então, antes de tudo eu decido primeiro o meu alvo e depois eu trabalho meu stop em cima disso. Nunca ao contrário. Muita gente já ensinou vocês o quê?
Trabalha primeiro stop e aí você vai conseguir um ratio de 1 para 5, 1 para 7, 1 para 10, nada mais disso. O stop ele é muito mais importante do que o seu alvo. Por quê? Porque o seu alvo é aquilo que você vai ganhar para poder somar. E o stop é aquilo que você tem que proteger para você ganhar. Tá? Porque se você ficar sempre arriscando, 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 arriscando o seu stop, vai chegar um momento que você não vai ter mais stop e você não vai conseguir buscar os seus lucros. Entende? Mas vamos lá que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Quando eu tinha duas opções aqui. Minha primeira opção é aquilo que eu sempre já ensinei para vocês, é que assim que o candle de 15 minutos fechasse por cima da zona de order block, eu já poderia fazer minha entrada. Então aqui não tem nenhum melhor que o outro, tá? Alguns meus alunos usam fechando, alguns meus alunos usam depois quando ele vem testar o order block. Eu particularmente também eu vou muito do feeling, independente. Então, primeiro eu vou colocar o meu alvo. Aqui era o meu alvo. Esse era o meu alvo. Agora, Z, aonde que é o meu stop? Onde que eu trabalho o meu stop? Tá? O meu stop sempre vai ser abaixo ou da zona de PDM ou abaixo do último Tata Sweep. Por quê? Porque a gente já saiu da curva de baixa. Então, até aqui, eu saí de todo esse movimento de alta. O algoritmo estava programado para queda, 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 queda. A partir do momento que ele fez essa tomada de liquidez e fechou acima da minha zona de order block, eu saí dessa curva de baixa e entrei para uma curva de alta, tá? Então, a partir daqui, eu saberia que o preço, teoricamente, não tem como a gente saber 100%, porque não existe, e não tem por que eu mentir para vocês disso, mas aquilo que eu falo com tempo e tempo e tempo de tela, eu já vi isso acontecer milhares e milhares de vezes, e se você voltar o gráfico até em 1970, você vai ver acontecendo a mesma coisa. Eu fiz a compra em uma curva de movimento verdadeira a favor do meu movimento real. Ou seja, se esse lado da curva eu vou comprando, se eu compro aqui, se eu compro. Oh, caramba, meu mouse tá zoado. Vamos, meu filho, por que, que não tá dando pra me colocar setinha? Não tô entendendo. Vários e vários vídeos. Então, exemplo, se eu compro aqui, se eu compro aqui, se eu compro aqui, se eu compro aqui, está errado. Por quê? Porque eu estou numa curva de movimento de baixa. Então, qualquer momento que eu comprasse nessa curva, eu tomaria stop. Agora, a partir do momento que eu compro em uma curva de movimento de alta, que é para onde eu quero que o preço vai, e aonde o algoritmo está me mostrando que o preço vai, eu estou comprando aonde o algoritmo começou a fazer o movimento real. Então, eu tinha essa primeira opção, que era aqui, que também não era errada, porém, como você pode ver, está me dando um risco retorno de 1 para 1.5. 1 para 1 para 1.5. Só que eu sempre gosto de trabalhar com risco retorno de 1 para 3. Isso é óbvio, tá? Mas para mim pegar um risco retorno de 1 para 3, eu teria que esperar ele vir buscar essa R de um dia. E eu não quero esperar ele buscar essa R de um dia. Então, quando eu volto para 15 minutos, e que foi o alvo que eu decidi, que seria essa R de 6 horas, eu esperei o reteste dele na minha zona de order block, que foi aqui. E aí eu coloquei o meu alvo, né? Arrisquei um pouco mais, como você viu aí no print. Deixa eu pegar aqui de novo para você ver. Opa, peraí, deixa eu trazer para cá. Olha só, vou trazer para a tela agora. Olha só, tá vendo? Exatamente um pouquinho acima só da zona de Tata Sweep, que foi praticamente isso aqui, que foi 1 para 2, 1 para 3, alguma coisa desse tipo. 1 para 2.3. E aí, muito de vocês, tá? Muito de vocês, quando o preço começasse a cair aqui, vocês iriam ficar preocupados. Ah, mas já tomei loss. Ah, eu tomei o stop, que não sei o quê. Não. Por quê? Porque o algoritmo, ele já tinha feito o Tata Sweep. Ele já tinha tirado todos que estavam comprados aqui. Todos. Então não tinha necessidade do algoritmo vir e fazer isso aqui de novo. Por quê? Porque a intenção dele não era cair. A intenção dele, a partir dessa tomada de liquidez e desse fechamento de order block, era
subir, ok? Z, mas por que que ele teve essa queda aqui? Porque em temporalidades menores ele induziu as pessoas a venderem. Simples assim, tá? E aí a minha entrada foi exatamente aqui, protegido aqui em cima dessa zona de PDM e também da zona de Startup Sweep. E como você pode ver que depois disso, né, dessa pequena descida, o preço, boom. Quando a gente vem para uma hora, você não vê essa descida, tá? E em uma hora é muito mais bonito porque, cara, a partir do momento da entrada, olha só, quantos e quantos candles demorou para esse preço cair aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candles para fazer esse pequeno movimento de baixa, essa pequena curva de movimento. E apenas 3 candles buscou essa R, que seria essa R de 6 horas. Olha que coisa linda, tá? Isso é fazer a operação. Sem julgar operações de outras pessoas, sem julgar o operacional de outras pessoas, nada disso. Mas falando que apenas com altos e baixos você vai ganhar muito, mas muito dinheiro com o mercado. Porque é assim que o mercado trabalha. É dessa forma. Tarta sweep, baixo, alta. Tarta sweep no mínimo, buscou a máxima desse Tarta sweep, que é desse candle. Nada mais do que isso. Vou falar e continuo repetindo. Como que o mercado se movimenta? Vamos lá para um dia? Como que o mercado se movimenta, turma? Olha isso aqui. Baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. O mercado se movimenta apenas disso. Só isso. A vida inteira, essa é a movimentação do mercado. Por isso que o algoritmo, ele é perfeito. O algoritmo é perfeito. A gente não consegue ser perfeito. Mas ele é. E as movimentações dele é maravilhosa. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo sobre o algoritmo. E quanto mais a gente vai aprendendo mais sobre o algoritmo, mais a gente vai acertar nossas operações, consequentemente, muito mais dinheiro a gente vai fazer. Perfeito? Então, essa foi a operação de hoje, tá? No euro, né? Obviamente, também eu peguei uma operação na Nasdaq e foi o win também. Então, duas operações, dois wins no dia de hoje. Te expliquei o modelo de entrada, tá? Então, o modelo de entrada foi a zona de order block. Duas opções aonde você poderia ter pegado. A primeira opção. Rapaz, eu não estou entendendo esses desenhos aqui que não está querendo ir pro gráfico de jeito nenhum. Deixa eu ver se é por conta disso aqui. Não é. Mas enfim. A primeira opção, que é no fechamento. Então você teria essa opção para poder fazer essa entrada, buscando esse objetivo. E a segunda opção foi o que eu utilizei hoje, esperando ele retestear essa zona de order block. E foi isso. Simples assim, 10h15 e 1h15 finalizou a minha operação. Obviamente horário de Nova York, né, que a gente está falando aqui. Ou seja, 10, 11, 12 e 1 em 3 horas, que é padrão, né? Obviamente que às vezes o algoritmo entrega muito mais rápido esse objetivo, mas é padrão de acontecer. E olha só, exatamente 3 horas, 1, 2, 3 horas, o preço buscou o nosso alvo e nos deu esse belíssimo take, que para mim isso é muito lindo no dia de hoje. Perfeito? Então, 25 minutos de aula, não vou me estender mais. Espero que você goste da forma eu estou trazendo com a maior clareza como eu enxergo aqui, óbvio que com clareza dentro do que eu posso trazer para vocês de forma gratuita, em respeito aos meus alunos, mas para você ver como que é lindo e como que eu penso e como que o algoritmo executa maravilhoso a movimentação do preço.
Mais uma vez, se você quiser se aprofundar, se você quiser conhecer um pouco mais como que funciona o método, como que funciona dentro da comunidade de traders, é só você me procurar no Instagram ou me chamar no Telegram que eu te explico como que funciona e você vai ser muito, mas muito bem-vindo dentro da comunidade e eu tenho absoluta certeza que o seu resultado vai mudar a partir disso. Perfeito? Então tamo junto, vamos para cima e um abraço do seu amigo Z.